Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar do Fluminense, que se prepara aí para a próxima partida, que será pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Palmeiras no Maracanã. Neste sábado, 4h30 da tarde. O Fluminense, que é o quarto colocado, tem 35 pontos e precisa vencer esse jogo, conquistar os 3 pontos para permanecer na parte de cima da tabela. O Marcão vai comandar o time aí neste sábado após a demissão do técnico Zubeldia. Vamos trazer o jornalista com as informações do Fluminense de hoje. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os resultados dos jogos desta quinta-feira. Mas é curioso o Fluminense anunciou na manhã desta quinta-feira a demissão. Vamos conferir o boletim. Na manhã desta quinta-feira, a demissão do técnico Luiz Zubeldia. Com ele, deixam o clube também os auxiliares Maxi Cubeiras, Carlos Grueso, Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. O início da passagem foi até animador, mas recentemente o desempenho caiu bastante e o tricolor chegou na última terça-feira à marca de 8 partidas sem vencer. Zubeldia, inclusive, vinha sendo bastante xingado pela torcida nos últimos jogos. O auxiliar técnico permanente Marcão passa a dirigir a equipe enquanto a diretoria busca um substituto. O Fluminense, no próximo sábado, recebe o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E na terça, decide a classificação para as quartas de final da Libertadores diante do Independiente Rivadavia em Mendoza, na Argentina. Tá aí a tela agora com os números do Zubeldia pelo Fluminense. São 27 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, aproveitamento de 59%, 72 gols marcados, 49 gols sofridos. Já vinha de um tempo que o Zubeldia não conseguia extrair o melhor dos seus jogadores, Lu, desde antes da parada da Copa do Mundo. Eu até falei, será que vale arriscar? O Fluminense arriscou. Deixou o Zubeldia trabalhar, não voltou o Fluminense bem, foi eliminado da Copa do Brasil, como você lembrou agora há pouco no programa. E na Libertadores também tá meio complicado. Tá bastante complicado. O grande problema é por que deixou arrastar tanto tempo? Porque assim, a gente já sabia que depois de ser eliminado na Copa do Brasil pro Vasco, com certeza as coisas lá já estavam bem complicadas. E outro ponto o Zubeldia não usa base. E a gente sabe que os meninos de Xerém, eles são muito bons. O Fluminense tem essa famosa água aí de Xerém, que sempre consegue lançar bons jogadores. Mas o Zubeldia, desde a época do São Paulo, ele não usa base, ele vai se arrastando, ele muda posicionamentos e tava assim complicada a fase dele no Fluminense. Só que agora o Marcão assume. Então o Marcão, que é o auxiliar fixo ali, é a 10ª vez que ele vai assumir a equipe do Fluminense. Ele está no tricolor das Laranjeiras desde 2016. E ele, por já estar lá, ele é um cara que gosta de colocar a base para jogar. E é o que todo torcedor fluminense está pedindo nesse momento. Porque sabe que não tem grandes peças. Então chegou o Hulk agora, mas o Hulk também não consegue entregar 100%. Tanto que o Hulk não estava nem sendo titular. Vaiado. Então, assim, e é claro, o Marcão ele já falou que ele não vai virar técnico, mas ele é um bom auxiliar. Exatamente, está sempre ali para ajudar o Fluminense, ele que conhece bem como funciona cada corredor desse clube. Agora, até no Brasileirão, Lu, a campanha nos últimos tempos é pífia. O Fluminense, para mim, principalmente no começo do ano, era elenco top 3. Ia brigar ali com o Cruzeiro, mas Flamengo e Palmeiras, que eu nem preciso falar. Aí o Cruzeiro começa muito mal, troca de treinador, recalcula a rota e o Fluminense vai firme. Do nada, o Fluminense começa a cair. E não tem explicação, foi investido dinheiro, esse time tem Savarino, tem Lúcio Acosta.
Ele poupa os jogadores contra o Botafogo no fim de semana no Brasileirão, acaba encontrando um empate. E aí ele vai para o jogo da Libertadores e deixa os caras no banco. E aí os titulares também não fazem uma boa partida. Então acho que ele já estava perdido. E essa questão também da base que você pontuou, aí eu acho que está na conta da diretoria. Porque contrata um treinador e já sabe as características do treinador. Paga para ver, acaba se ferrando. Foi exatamente isso, Isa. E bem lembrado, porque no começo da temporada, se a gente pega lá, pelo menos eu faço isso, eu gosto de escalar assim, quem vai ser campeão, quem vai estar no G4, isso antes de começar o Brasileirão. O Fluminense, ele era cotado para ser assim, G5, G4, justamente porque se você olhava o elenco, tinha um elenco muito bom, mas o trabalho do Zubeldia, ele não consegue se provar. Foi assim durante o São Paulo, é assim durante o Fluminense. Mas o grande problema é quem o Fluminense vai trazer. Esse, ainda bem que eu não sou paga para isso, viu, Isa? Porque é um problemão. Mas acho que é uma resposta importante para o jogo da volta do Fluminense, para ter mais chances de se classificar. Não vai ser fácil, é verdade, enfrentar o Rivadavia, mas com uma cara nova, o Marcão... É um cara que já conhece. Jogadores, acho que dá pra ter fé aí nesse Fluminense no jogo da volta. Não, e rapidinho, é porque os jogadores do Fluminense não corriam mais pelo Zubeldia. Agora o Marcão, ele vai falar, pô, galera, eu que tô aqui, né? Vamos tentar dar uma força aí. Agora é hora do líder isolado. Um ar desse movimento, essa é a nota do Fluminense. O Fluminense informa que Luiz Zubeldia não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixa o clube os auxiliares Maxi Cubeiras, Carlos Grueso e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico permanente Marcão, sempre ele, passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras no próximo dia 15, sábado, no Maracanã, pelo Brasileiro. A questão da queda dele, que parecia ser uma questão de dias, ela talvez só surpreenda pelo momento entre as eliminatórias contra o Rivadavia. Sendo que o Fluminense, e imagino que o Fluminense tenha um técnico engatilhado para a próxima semana na Argentina. É curioso, né? Vamos pegar... Não dá para comparar um treinador com o outro, mas a circunstância apenas. O Palmeiras, a gente discutiu tanto o Palmeiras no início, ele não venceu o Cerro nenhuma vez na Libertadores, ele empatou em casa e vai se decidir fora. O Fluminense não venceu o Rivadavia nenhuma vez na Libertadores, ele empatou em casa e vai decidir fora. O Palmeiras vai demitir o Abel no meio do confronto? Não vai. Jamais, mas o Palmeiras é diferente de todos os outros. Mas essa decisão, ela para mim aumenta a pressão em cima da diretoria, que foi quem escolheu o Zubeldia, foi quem contratou um monte de jogador veterano e agora dá uma cartada para um técnico chegar, é o efeito do novo, né? Na partida, e o Zubeldia pode ter um monte de ponderações. E é engraçado que colou nele, e acho que é culpa, aspas, né? Responsabilidade da passagem dele pelo São Paulo, colou nele, e agora no Fluminense todo mundo que vive no Fluminense o tal do inimigo da base. Colou isso. Eu só ia salientar o seguinte, né? Tanto o São Paulo quanto o Fluminense, as direções optaram por contratar jogadores veteranos acima das decisões do técnico, inclusive, né? São Paulo e Fluminense vivem com veteranos há algum tempo. Então, o Zubeldia é tão inimigo da base quanto o Mano Menezes, o Renato Portaluppi, etc, etc. E quando colocou um jogador da base, o John Kennedy, num clube que tinha contratado Castilho, Hulk e Cano, o João Kennedy rompeu o cruzado. Né? Então ele está nessa... Agora o Fluminense, será que é o Renato? Todo mundo fala Renato, porque está disponível no mercado. Talvez seja, contra o Palmeiras vai ser o Marcão. Então o Fluminense troca no meio da eliminatória. A ver se vai dar certo. Trazer aí, pessoal, os jogos dessa quinta-feira, os resultados. Mirassol e LDU 1-1, Rosário, Central e Corinthians 0-0 pela Libertadores. Aí Copa Sul-Americana, Santos venceu o Macará 2-1, Vasco e Olímpia 0-0, Cienciano 6-1 no Botafogo. Aí tivemos Gaúcho Série A2, Copa Sergipe, UEFA Europa League, mais times aí classificados para a próxima fase. Tá ali o Besiktas
se classificou, CSKA se classificou, Anderlecht se classificou, Benfica classificado, a UEFA Conference League também tivemos aí nessa quinta-feira, tá ali ó, Karabag classificado e outros times aí ó, Twente classificado. Teve uma penca de jogos, hein, da UEFA Conference League, muitos jogos. Aí Copa das Ligas, Paulista Feminino, São Paulo venceu o Santos por 1-0, tá aí os principais jogos dessa quinta. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.